Se inscreva no canal Evangelista Edivaldo e Meu Experiências Sobrenatural. Deixe seu like e ative o sininho para receber todas as notificações. Deus vai te libertar e grandes bênçãos estão por vir em sua vida. Não perca as mensagens poderosas que vão transformar o seu caminho. História do Natal. O Natal é comemorado anualmente em 25 de dezembro, e na tradição cristã, celebra o nascimento de Jesus Cristo. As origens dessa festividade, porém, remontam a comemorações pagãs. O Natal acontece no dia 25 de dezembro e celebra o nascimento de Jesus Cristo. Outras pessoas consideram a data um período de fraternidade. Crédito da imagem Shutterstock. 25 de dezembro data uma comemoração extremamente importante no Ocidente. O Natal. Nessa festividade é celebrado o nascimento de Jesus Cristo, entendido dentro do cristianismo como o Filho de Deus. É comum que, no mês que antecede o Natal, sejam construídos presépios e sejam colocadas decorações natalinas, tal como a árvore de Natal. Importante considerarmos que o Natal só é comemorado no dia 25 de dezembro na Igreja Católica e no Ocidente. As igrejas orientais, incluindo as ortodoxas e a copta, comemoram o nascimento de Jesus Cristo no dia 7 de janeiro. Acesse também porque os católicos não comem carne na Sexta-feira Santa. Origem do Natal. Os historiadores não sabem com precisão quando o Natal surgiu, embora exista uma teoria que aponta o Papa Júlio I como criador dessa festividade. Acredita-se que, em algum momento, entre os séculos II DC e IV DC é quando começou a convencionar-se a comemoração do nascimento de Jesus Cristo no dia 25 de dezembro. Isso porque sabemos que, no final do século II DC, os grandes teólogos da Igreja que debatiam sobre o nascimento de Cristo não consideravam o 25 de dezembro como o dia de tal evento. Sabe-se disso porque uma declaração de Clemente de Alexandria aponta a consideração de diferentes dias para o nascimento de Cristo: 15 de abril, 20 de maio, e 20 ou 21 de abril. Então, por que o Natal foi colocado no dia 25 de dezembro, sendo que essa data sequer era cogitada até o final do século II DC? Os historiadores não têm uma resposta certa, mas acreditam que a escolha do dia 25 de dezembro foi parte de uma estratégia da Igreja de enfraquecer comemorações pagãs que aconteciam nessa data. Uma dessas comemorações pagãs era conhecida como Dies Natalis Solis Invicti e era realizada para o Sol Invicto, um deus romano. Com o tempo, essa festa associou-se com Mitra, um deus persa que era cultuada nas terras romanas. Outra comemoração que ocorria próximo ao 25 de dezembro era a Saturnalia, festa em homenagem a Saturno. Os historiadores alegam, então, que colocar o Natal no dia 25 de dezembro era uma forma de esvaziar a festividade pagã e garantir fiéis ao cristianismo. O argumento retórico era basicamente mostrar que uma pessoa não estava celebrando Mitra ou o Sol Invicto na referida data, mas sim o nascimento de Jesus Cristo. Assim, é muito provável que, gradativamente, durante os séculos III e IV, a comemoração natalina em 25 de dezembro popularizou-se ao ponto de o Papa Júlio I ter anunciado que o nascimento de Cristo seria, de fato, comemorado nessa data. O anúncio do Papa, supostamente, foi realizado em 350, e o primeiro registro escrito que mostra o Natal nessa data é do ano de 354. Acesse também a origem e o significado do Corpus Christi. Origem dos símbolos do Natal. Ao longo da história, o Natal foi ganhando cada vez mais importância dentro do calendário litúrgico do cristianismo, e foi na Baixa Idade Média que a comemoração ganhou importância na Europa Ocidental. Durante a Reforma Protestante, alguns grupos, como os puritanos, tentaram combater a influência do Natal, mas sem sucesso. O presépio foi criado no século XIII por São Francisco de Assis. A evolução do Natal e sua difusão pela Europa fez com que novos símbolos fossem sendo adicionados à celebração. Um dos símbolos mais comuns ao Natal é o presépio, aquela representação, em forma de escultura, da manjedoura na qual Jesus Cristo nasceu, na Palestina. O presépio foi criado pelo frade São Francisco de Assis, em 1223. Nesse ano, São Francisco estava em algum lugar no interior da atual Itália pregando o cristianismo. Para facilitar a compreensão sobre o nascimento de Jesus daqueles que o assistiam, ele resolveu construir um presépio. A prática e sua imagem acabaram popularizando-se e espalhando-se pela Europa. Árvore de Natal. Acredita-se que a árvore de Natal seja originária de práticas pagãs de povos da antiguidade. Outro símbolo muito comum é a árvore de Natal. Acredita-se que ela tinha uma ligação religiosa com povos de origem pagã que as usavam como enfeite ou como parte de seus rituais religiosos. Existe também uma forte relação da árvore com práticas realizadas pelos povos escandinavos e germânicos,
que consideravam o carvalho como um símbolo de Thor e usavam pinheiros como enfeites durante o festival religioso que acontecia na Escandinávia exatamente na época do Natal cristão. Acredita-se que essa prática dos escandinavos e germânicos possa ter originado a raiz da árvore de Natal. Os historiadores não sabem exatamente onde e quando surgiu essa prática relacionada com o Natal, mas acredita-se que foi em algum momento entre o final da Idade Média e o começo da Idade Moderna. A partir do século XVI, tem-se notícias de árvores enfeitadas sendo colocadas dentro das residências. No século XIX, a prática popularizou-se no Reino Unido e daí espalhou-se para todo o mundo. Também no século XIX foram criadas essas bolas de Natal, item decorativo que é colocado nas árvores. As primeiras bolas de Natal eram feitas de vidro e surgiram na atual Alemanha. Papai Noel. A atual forma do Papai Noel foi resultado de uma campanha publicitária da Coca-Cola. O Papai Noel é outro símbolo muito conhecido por todos no Ocidente. As crianças acreditam que é ele quem traz os presentes na véspera de Natal e que se trata de um velhinho com a barba branca que se desloca em um trenó puxado por renas. A história do Papai Noel remete a um santo católico, mas também possui elementos pagãos. No caso do santo católico, o Papai Noel remete a São Nicolau, um bispo dos séculos III DC e IV DC que usava da riqueza que herdou para distribuir presentes aos despossuídos. Existe uma crença de que parte da lenda do Papai Noel é oriunda de Odin, deus da mitologia nórdica. A atual imagem que temos do Papai Noel é, no entanto, resultado de uma peça publicitária criada pela Coca-Cola nas décadas de 1920 e 1930. Caso tenha mais interesse, leia nosso texto Símbolos do Natal. Acesse também os principais símbolos da Páscoa para além dos ovos de chocolate e do coelhinho. Outras práticas. O Natal moderno tem, para muitos, um significado mais secular e menos religioso. Sendo assim, muitos acreditam que o Natal é uma data mais importante como um momento de reforçar a fraternidade e o amor pelo próximo. Assim, é comum que nesse dia haja troca de presentes, ações de caridade, distribuição de alimentos, etc. Aqui no Brasil, é comum a realização de uma ceia de Natal, que, geralmente, é realizada na véspera de Natal, isto é, na noite do 24 de dezembro. Muitos estendem as comemorações também para o dia 25 de dezembro. As festas natalinas, geralmente, são um momento de reunião familiar. Novamente no âmbito religioso, é muito comum também que as pessoas assistam à Missa do Galo, uma missa realizada no Vaticano, na véspera de Natal. Não se sabe exatamente quando a Missa do Galo foi criada, pois alguns sustentam que foi no século VDC, enquanto outros apontam para o século II DC. De toda forma, a origem do seu nome também é desconhecida, e ela só é conhecida como Missa do Galo em países latinos. História do Natal. O Natal é comemorado anualmente em 25 de dezembro, e na tradição cristã, celebra o nascimento de Jesus Cristo. As origens dessa festividade, porém, remontam a comemorações pagãs. O Natal acontece no dia 25 de dezembro e celebra o nascimento de Jesus Cristo. Outras pessoas consideram a data um período de fraternidade. Crédito da imagem Shutterstock. 25 de dezembro data uma comemoração extremamente importante no Ocidente. O Natal. Nessa festividade é celebrado o nascimento de Jesus Cristo, entendido dentro do cristianismo como o Filho de Deus. É comum que, no mês que antecede o Natal, sejam construídos presépios e sejam colocadas decorações natalinas, tal como a árvore de Natal. Importante considerarmos que o Natal só é comemorado no dia 25 de dezembro na Igreja Católica e no Ocidente. As igrejas orientais, incluindo as ortodoxas e a copta, comemoram o nascimento de Jesus Cristo no dia 7 de janeiro. Acesse também porque os católicos não comem carne na Sexta-feira Santa. Origem do Natal. Os historiadores não sabem com precisão quando o Natal surgiu, embora exista uma teoria que aponta o Papa Júlio I como criador dessa festividade. Acredita-se que, em algum momento, entre os séculos II DC e IV DC é quando começou a convencionar-se a comemoração do nascimento de Jesus Cristo no dia 25 de dezembro. Isso porque sabemos que, no final do século II DC, os grandes teólogos da Igreja que debatiam sobre o nascimento de Cristo não consideravam o 25 de dezembro como o dia de tal evento. Sabe-se disso porque uma declaração de Clemente de Alexandria aponta a consideração de diferentes dias para o nascimento de Cristo: 15 de abril, 20 de maio, e 20 ou 21 de abril. Então por que o Natal foi colocado no dia 25 de dezembro, sendo que essa data sequer era cogitada até o final do século II DC? Os historiadores não têm uma resposta certa, mas acreditam que a escolha do dia 25 de dezembro foi parte de uma estratégia da Igreja de enfraquecer comemorações pagãs que aconteciam nessa data. Uma dessas comemorações pagãs era conhecida como Dies Natalis Solis Invicti e era realizada para o Sol Invicto, um deus romano. Com o tempo, essa festa associou-se com Mitra,
um deus persa que era cultuada nas terras ramanas. Outra comemoração que ocorria próximo ao 25 de dezembro era a Saturnália, festa em homenagem a Saturno. Os historiadores alegam, então, que colocar o Natal no dia 25 de dezembro era uma forma de esvaziar a festividade pagã e garantir fiéis ao cristianismo. O argumento retórico era basicamente mostrar que uma pessoa não estava celebrando Mitra ou o Sol invicto na referida data, mas sim o nascimento de Jesus Cristo. Assim, é muito provável que, gradativamente, durante os séculos III e IV, a comemoração natalina em 25 de dezembro popularizou-se ao ponto de o Papa Júlio ter anunciado que o nascimento de Cristo seria, de fato, comemorado nessa data. O anúncio do Papa, supostamente, foi realizado em 350, e o primeiro registro escrito que mostra o Natal nessa data é do ano de 354. Acesse também a origem e o significado do Corpus Christi, origem dos símbolos do Natal ao longo da história. O Natal foi ganhando cada vez mais importância dentro do calendário litúrgico do cristianismo, e foi na Baixa Idade Média que a comemoração ganhou importância na Europa Ocidental. Durante a Reforma Protestante, alguns grupos, como os puritanos, tentaram combater a influência do Natal, mas sem sucesso. O presépio foi criado no século XIII por São Francisco de Assis. A evolução do Natal e sua difusão pela Europa fez com que novos símbolos fossem sendo adicionados à celebração. Um dos símbolos mais comuns ao Natal é o presépio, aquela representação, em forma de escultura, da manjedoura na qual Jesus Cristo nasceu, na Palestina. O presépio foi criado pelo frade São Francisco de Assis, em 1223. Nesse ano, São Francisco estava em algum lugar no interior da atual Itália pregando o cristianismo. Para facilitar a compreensão sobre o nascimento de Jesus daqueles que o assistiam, ele resolveu construir um presépio. A prática e sua imagem acabaram popularizando-se e espalhando-se pela Europa. Árvore de Natal. Acredita-se que a árvore de Natal seja originária de práticas pagãs de povos da antiguidade. Outro símbolo muito comum é a árvore de Natal. Acredita-se que ela tinha uma ligação religiosa com povos de origem pagã que as usavam como enfeite ou como parte de seus rituais religiosos. Existe também uma forte relação da árvore com práticas realizadas pelos povos escandinavos e germânicos, que consideravam o carvalho como um símbolo de Thor e usavam pinheiros como enfeites durante o festival religioso que acontecia na Escandinávia exatamente na época do Natal cristão. Acredita-se que essa prática dos escandinavos e germânicos possa ter originado a raiz da árvore de Natal. Os historiadores não sabem exatamente onde e quando surgiu essa prática relacionada com o Natal, mas acredita-se que foi em algum momento entre o final da Idade Média e o começo da Idade Moderna. A partir do século XVI, tem-se notícias de árvores enfeitadas sendo colocadas dentro das residências. No século XIX, a prática popularizou-se no Reino Unido e daí espalhou-se para todo o mundo. Também no século XIX foram criadas as bolas de Natal, item decorativo que é colocado nas árvores. As primeiras bolas de Natal eram feitas de vidro e surgiram na atual Alemanha. Papai Noel. A atual forma do Papai Noel foi resultado de uma campanha publicitária da Coca-Cola. O Papai Noel é outro símbolo muito conhecido por todos no Ocidente. As crianças acreditam que é ele quem traz os presentes na véspera de Natal e que se trata de um velhinho com a barba branca que se desloca em um trenó puxado por renas. A história do Papai Noel remete a um santo católico, mas também possui elementos pagãos. No caso do santo católico, o Papai Noel remete a São Nicolau, um bispo dos séculos III DC e IV DC que usava da riqueza que herdou para distribuir presentes aos despossuídos. Existe uma crença de que parte da lenda do Papai Noel é oriunda de Odin, deus da mitologia nórdica. A atual imagem que temos do Papai Noel é, no entanto, resultado de uma peça publicitária criada pela Coca-Cola nas décadas de 1920 e 1930. Caso tenha mais interesse, leia nosso texto Símbolos do Natal. Acesse também os principais símbolos da Páscoa para além dos ovos de chocolate e do coelhinho. Outras práticas. O Natal moderno tem, para muitos, um significado mais secular e menos religioso. Sendo assim, muitos acreditam que o Natal é uma data mais importante como um momento de reforçar a fraternidade e o amor pelo próximo. Assim, é comum que nesse dia haja troca de presentes, ações de caridade, distribuição de alimentos etc. Aqui no Brasil, é comum a realização de uma ceia de Natal, que, geralmente, é realizada na véspera de Natal, isto é, na noite do 24 de dezembro. Muitos estendem as comemorações também para o dia 25 de dezembro. As festas natalinas, geralmente, são um momento de reunião familiar. Novamente no âmbito religioso, é muito comum também que as pessoas assistam à Missa do Galo, uma missa realizada no Vaticano, na véspera de Natal. Não se sabe exatamente quando a Missa do Galo foi criada, pois alguns sustentam que foi no século VDC, enquanto outros apontam para o século II DC. De toda forma,
A origem do seu nome também é desconhecida, e ela só é conhecida como Missa do Galo em países latinos. Aceleradas na terra, pois o sangue humano deve ser derramado na terra em honra dos anjos caídos para ser celebrado. Infelizmente, os humanos celebram estas datas na terra sem saber exatamente do que se trata, mas no mundo macrocósmico de Lúcifer, um deles era em homenagem a um anjo caído que é um deus antigo chamado Sol Invictus. Estávamos nos reunindo em celebrações todos os anos no dia 25 de dezembro com este anjo caído chamado Deus Sol, invicto ou invicto em sua homenagem. Sol Invicto, era o deus do sol oficial do Império Romano posterior e patrono dos soldados. Em 25 de dezembro de 274 DC, o imperador romano Aureliano tornou um culto oficial ao lado dos cultos romanos tradicionais. Os estudiosos discordam sobre se a nova divindade foi uma restituição do antigo culto latino do Sol, um renascimento do culto de Heliogábalo ou completamente nova. O deus foi favorecido pelos imperadores depois de Aureliano e apareceu em suas moedas até o último terço do reinado de Constantino e a última inscrição referente ao Sol Invictus data de 387 DC, e havia devotos suficientes no século V para que o cristão teólogo Agostinho achei necessário pregar contra eles. Fonte: Wikipédia. Exorto fortemente os cristãos a acordarem e a não participarem em práticas pacíficas que os unirão aos demônios e abrirão portas para o reino do inimigo. No reino das trevas, cada departamento e cada celebração ou festival demoníaco é representado por pentáculos e existem rituais, práticas e instrumentos específicos alocados para isso. Pentáculo é um amuleto usado em evocação mágica, geralmente feito de pergaminho, papel ou metal, no qual é desenhado o símbolo de um espírito ou energia evocada. Muitas vezes é usado ao redor do pescoço ou colocado dentro do triângulo de evocação. Símbolos de proteção também podem ser incluídos, sendo um comum a forma de 6 pontas do Sela de Salomão, chamado Pentáculo de Salomão ou Pentângulo de Salomão. Muitas variedades de pentagrama podem ser encontradas em grimórios da magia salomônica. Eles também são usados em algumas tradições mágicas neopagãs, como a Wicca, junto com outras ferramentas mágicas. Quero lembrar que a árvore de Natal é um pentagrama do Sol Invictus, o Deus Sol. Lembro-me de ter oferecido a Lúcifer muitos sacrifícios humanos. Como ele estava satisfeito comigo, pessoas que viajaram até sua residência no Mar Vermelho. Percebi que enquanto voávamos no hiperespaço ao redor do território do Mar Vermelho, observamos muitas luzes vermelhas piscando nas casas das pessoas. Isto é significativo para os cristãos e suas casas porque se houver itens ou propriedades do diabo em sua vida ou em sua casa, estes darão o direito legal de implantar demônios em sua casa ou em sua vida. Cada propriedade do diabo em sua casa e em sua vida sempre piscará a luz vermelha no reino espiritual e quando os demônios virem esses flashes vermelhos, eles sabem que têm legalidade para operar em sua casa porque suas propriedades estão em sua casa ou em sua vida. Naquela noite, enquanto voava com Lúcifer ao redor do Mar Vermelho, notei que muitas casas estavam iluminadas por causa das árvores de Natal nelas. Aquelas árvores de Natal eram pentáculos do Sol Invictus e das propriedades do reino infernal das trevas. Propriedades do reino das trevas podem ser coisas pornográficas em seu computador, itens contendo demônios, árvores de Natal. Os cristãos devem limpar suas casas dos itens do diabo porque abrem os ocultos e portais para os demônios. Quero que você saiba que esses períodos relacionados aos feriados pagãos e reuniões no reino infernal de Lúcifer são caracterizados por sacrifícios humanos e morte, seja Halloween, Natal, Réveillon, Carnaval, Páscoa porque esses anjos caídos sempre exigem sangue humano. Tudo ou cada movimento do diabo é sempre sobre derramamento de sangue humano e tudo que um satanista faz sempre tem como objetivo sacrifícios humanos porque tudo no reino de Lúcifer é baseado em sacrifícios humanos. O Natal não é o nascimento de Jesus, mas é a celebração do renascimento do Deus Sol e todos os presentes que os humanos oferecem uns aos outros no Natal são para a honra do Sol Invictus. A celebração do Natal é uma porta de entrada para os demônios entrarem e controlarem a vida daqueles que a celebram. Jeremias 10:1-5 Ouvi a palavra que o Senhor vos fala, ó casa de Israel, assim diz o Senhor, não aprendais o caminho dos gentios, nem vos assusteis com os sinais do céu, pois os pagãos estão consternados com eles. Porque os costumes do povo são vãos, porque se corta da floresta uma árvore, obra das mãos do trabalhador, com machado. Eles o adornam com prata e ouro,
Fixam-no com pregos e com martelos, para que não se mova. Eles são eretos como a palmeira, mas não falam. Precisam ser carregados porque não podem ir. Não tenha medo deles, porque não podem fazer o mal, nem lhes cabe fazer o bem. O doloroso é que pastores ignorantes colocarão aquela árvore de Natal na igreja. Como resultado, os crentes comerão alimentos sacrificados aos ídolos. Aconselho você a não dizer Feliz Natal, pois esta é a veneração do Deus Sol. Lupercus ou Pan, Carnaval em honra aos anjos caídos.